Ok, vamos voltar aqui de onde a gente parou, né? Nós estávamos falando aí sobre o agente público, o conceito de agente público, nós estávamos falando sobre o conceito de agente público e sobre aquele reforço básico dizendo sobre a amplitude do conceito de agente público, beleza? Tranquilo. Agora a gente vai dar mais um reforço em administração direta e administração indireta. Eu melhorei um pouco o material, eu coloquei ele um pouco mais dividido, assim, para tentar facilitar a sua compreensão, tá bom? Ok. Então, vamos colocar aqui na tela o nosso material. Pronto. Ó, nós já vimos o conceito de agente público, tranquilo, ok? A gente viu até que os militares são agentes públicos, beleza. Por quê? Porque basta que pratique atos em nome do poder público e esteja investido aí na função pública, no posto para exercer a atividade pública. Beleza. Administração direta e administração indireta. Nós vamos estudar agora a administração direta e a administração direta e a administração indireta. Okay, ó. Administração direta aqui e administração indireta. Beleza? Então, eu já falei o que seria a administração. Eu já falei o que seria a administração direta, já falei o que seria a administração indireta, mas agora eu vou tentar dar um reforço aqui para vocês, tá? A administração direta, doutores, ela é uma... Na verdade, o nome é administração direta, por quê? Porque ocorre a prestação de serviços diretamente pelo poder público, diretamente pelo Estado, ok? Ocorre a prestação de serviço público diretamente pelo ente federativo, beleza? Por isso que o nome é administração direta. O nome é administração direta porque se trata de uma prestação direta de serviço público pelo ente federativo, tá? Então, na administração direta, o ente federativo presta serviços de forma direta, presta serviços diretamente, presta serviços públicos diretamente. Tá ok? Beleza. Se o ente federativo presta serviço de forma direta, significa dizer que temos uma pessoa jurídica chamada ente federativo, que é a União, Estado, Distrito Federal, municípios. Ou temos uma pessoa jurídica administrativa, né, ente administrativo, que é o território federal, que é uma pessoa que faz parte da União, tá bom? Essas pessoas aí vão prestar serviço de forma direta, sem que exista uma outra pessoa jurídica prestando serviço em nome deles. Ok? Beleza? Tranquilo. Agora, a administração indireta já é o contrário. A administração indireta, o nome é indireta porque se refere a uma prestação indireta de serviços públicos, né? Tipo assim, não é o próprio ente federativo que está prestando os serviços. Na verdade, quem presta os serviços é uma outra pessoa jurídica. Então, na administração direta, temos apenas o ente federativo e ele vai prestar o serviço, tá bom? Na administração indireta, temos o ente federativo, ok? E temos os entes administrativos, as pessoas jurídicas administrativas. Okay? Aí o que acontece? O Estado, né, o poder público, o ente federativo, não consegue, ele tem competência para prestar o serviço, mas
o serviço público, mas ele não consegue prestar o serviço público. Aí ele faz o quê? Ele delega o exercício da competência de prestação de serviço para outra pessoa jurídica. E aí a outra pessoa jurídica presta o serviço, né? Então, no caso, o poder público continuaria prestando o serviço, mas de forma indireta, né? Ou seja, de forma indireta porque tem a intervenção de uma outra pessoa jurídica, diferente do Estado, ok? Exemplo, União. A União tem a competência para conceder benefícios previdenciários, beleza? O que a União fez? Ela viu que ela tinha muita coisa para fazer, e aí ela falou, não, a concessão de benefícios previdenciários pode ser feita por outra pessoa jurídica. Aí a União criou uma outra pessoa jurídica chamada INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia, né? E aí a União criou a autarquia, que é uma outra pessoa jurídica. Então perceba, temos a União, que é uma pessoa jurídica, que é um ente federativo, e temos o INSS, que é uma autarquia, que é uma pessoa jurídica, mas não é um ente federativo, é um ente administrativo. Um serviço que era para ser prestado pela União passou a ser prestado pelo INSS. Então, temos duas pessoas jurídicas envolvidas aí na prestação do serviço. Então, o poder público está prestando serviço para a população? Sim, está. Mas ele está prestando serviço de forma indireta e não de forma direta. Aí resolveram criar um nome técnico para isso. Administração direta, administração indireta. Então, sempre na administração direta, só vai ter a presença de uma pessoa jurídica. E sempre na administração indireta, só vai ter a presença... Aliás, melhorando. Na administração direta, só vai ter uma pessoa jurídica, que é o ente federativo ou o território federal. O território federal não é ente federativo, mas pode ser administração direta também. Beleza? Ok. Na administração indireta, é diferente. Na administração indireta, temos duas pessoas jurídicas. A pessoa jurídica que tem a titularidade da competência para prestar o serviço público, que é o ente federado, né? A União, Estado Federal ou municípios. Né? União, Estados, Distrito Federal ou municípios. E também temos uma outra pessoa jurídica, que é quem vai efetivamente prestar o serviço, ok? Quem vai exercer a atividade material de prestação de serviço público, que seria aí a autarquia, a Fundação Pública de Direito Público, seria a empresa pública, a Sociedade de Economia Mista e a Fundação Pública de Direito Privado, ok? Beleza. Então, tomemos muito cuidado com essa diferenciação, tá? Na administração direta só tem uma pessoa jurídica, Na administração indireta temos duas pessoas jurídicas, né? O Estado e uma outra pessoa jurídica. Pode ser autarquia, pode ser fundação pública, pode ser empresa pública, sociedade de economia mista. Beleza? Então eu espero que tenha ficado aí o reforço, tá bom? Então, vou aqui mencionar um a um quem são as pessoas que participam da administração direta e quem são as pessoas que participam da administração indireta, né? Administração direta e da indireta, tá? Beleza. Primeiro, na administração direta, eu posso citar 7 pessoas. No bloco anterior, eu citei, nos blocos anteriores, eu citei menos pessoas, mas é porque eu reduzi, né? Eu reduzi aí na expressão. Mas eu posso citar 7 participantes da administração direta. Ó, União, Estados, Distrito Federal, municípios.
ok? Essas 4 pessoas jurídicas são entes federativos, porque podem criar leis. Beleza? Ok. Além disso, temos uma pessoa jurídica que não é ente federativo, é um ente administrativo. É uma pessoa jurídica que faz parte da União, que é o território federal. 5. Beleza? Ok. Essas são as pessoas jurídicas que participam da administração direta. Temos também os órgãos, as secretarias e os ministérios internos aí desses entes federativos, né? Por exemplo, o Ministério da Fazenda é um ministério que está, né, dentro da União, é um órgão que funciona dentro da União. Também faz parte da administração direta, ok? Secretaria da Presidência da República, por exemplo. Eu acho que nem sei se deve ter essa secretaria. Secretaria da Presidência da República é uma secretaria que ela tem a sua estrutura localizada dentro da União, ok? Faz parte da União. Então essa secretaria da Presidência da República é a administração direta, é participante da administração direta. Temos também os órgãos públicos, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal é um órgão público. A Secretaria da Receita Federal é um órgão público. Ok, beleza. Então, 6 tipos, já temos 6 participantes, né? União, Estados, Distrito Federal, municípios, território federal e agora eu falei órgãos públicos, secretarias e ministérios dessas pessoas jurídicas aí, tá bom? E, por fim, temos as pessoas humanas, né, os agentes públicos, que são pessoas humanas, que trabalham para essas pessoas jurídicas, tá? Então, e para esses órgãos, e para esses ministérios, e para essas secretarias. Então, por exemplo, no Ministério da Fazenda, temos o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda é um agente público que trabalha no Ministério da Fazenda, faz parte da administração direta. Tá ok? Beleza. Além disso, temos outros agentes públicos. Juiz federal faz parte da União. Presidente da República faz parte da União. Beleza? Então, esses agentes públicos são pessoas humanas que integram a administração direta, desde que, obviamente, prestem serviços para essas pessoas jurídicas citadas, né? União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios federais. Ok? Beleza. Então, tranquilo. Aí são 7 participantes da administração direta. 7 participantes da administração direta. Beleza. Agora, eu posso citar 7 participantes da administração indireta. Por exemplo, na administração indireta, não tem ente federativo. É uma outra pessoa jurídica que vai prestar o serviço, e não o ente federativo. Temos, por exemplo, a autarquia. O INSS é uma autarquia. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é uma autarquia. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é uma agência reguladora, é uma autarquia especial. Então, a autarquia, ela presta serviço público. Por exemplo, a ANAC, ela presta serviço público de fiscalização do tráfego aéreo, de fiscalização dos serviços públicos de transporte aéreo. Beleza. Temos inúmeras autarquias aqui no Brasil, tá bom? Temos outra pessoa jurídica,
que integra a administração indireta. Temos a Fundação Pública de Direito Público. Temos também a empresa pública, temos também a Sociedade de Economia Mista. Por exemplo, empresa pública. Empresa pública, temos aí o Correios, temos aí a Caixa Econômica Federal. Sociedade de Economia Mista, temos o Banco do Brasil, ok? Dentre outros. Beleza. Além disso, temos a Fundação Pública de Direito Privado. Então, quem são as pessoas jurídicas que fazem parte da administração indireta? São 7, ou são 5, né? Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e Fundação Pública de Direito Privado. Beleza. Aí, essas pessoas jurídicas aí, essas pessoas jurídicas que eu citei da administração indireta, elas podem se dividir em órgãos, né, órgãos internos, departamentos internos, secretarias internas, né? Por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia. Quando você entra na agência do INSS, tem o setor de benefícios, o setor de perícias, o setor de assistência social, ok? Então, o INSS é dividido em várias agências espalhadas pelo Brasil. Cada uma dessas agências é um órgão público. O INSS é dividido, cada agência tem a sua divisão, né, em setores, ok? Então, todas essas divisões aí dessas pessoas jurídicas, essas divisões internas, elas fazem parte da administração indireta, porque simplesmente são partes da pessoa jurídica, é um pedaço da pessoa jurídica, é um órgão público, tá? E é claro, os agentes públicos que prestam serviços nesses órgãos públicos dessas pessoas jurídicas estão prestando serviços para estas pessoas jurídicas, né? Técnico do INSS está prestando serviço para o INSS. Ok? Então, essas pessoas humanas, esses agentes públicos, eles são participantes da administração indireta. Ok? Então, beleza. Tentei explicar da forma mais fácil possível a administração direta e a administração indireta. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que está no nosso material, o nosso resumo, tá? Todas as informações que eu falei, elas estão aqui no nosso material. Eu tentei colocar da forma mais organizada possível para você poder revisar tranquilo, né? Então, você já sabe a diferença entre a administração direta e a administração indireta, né? Na administração direta só tem uma pessoa jurídica, na administração indireta tem duas pessoas jurídicas, o ente federativo e a pessoa jurídica, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública de direito privado. Beleza? São essas as pessoas jurídicas aí da administração indireta. Ok. Essa é uma diferença já da administração direta para a administração indireta. Então, aqui, ó, o que a administração direta faz? Ela faz a prestação direta de serviços públicos. Ou seja, o ente federativo tem uma competência para prestar certo serviço público e o ente federativo ele exerce essa competência sem delegá-la a outras pessoas jurídicas. Perfeito. Isso é a administração direta. Isso é a administração direta. Aí eu coloquei aqui os 7 participantes da administração direta. União, Estados, Distrito Federal, municípios, territórios federais, seus ministérios, secretarias e órgãos públicos e seus agentes públicos, que são as pessoas humanas. Beleza? Tá. Aí eu coloquei 3 observações aqui que eu já falei para vocês, né? Ó, ente federativo
ente federativo é ente federativo porque pode criar leis, tá? Os entes federativos são os entes que formam a República Federativa, que formam a federação, ok? O Brasil é uma federação, de acordo com o artigo 18 caput da Constituição Federal. Tá? O território federal, segunda observação, o território federal não é um ente federativo, mas é uma pessoa jurídica. Só que é uma pessoa jurídica que faz parte, que integra a União, tá beleza? Isso está previsto expressamente no artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal. Beleza. Aí eu coloquei outra observação aqui, ó. O ente administrativo não pode criar lei. Então, a diferença entre ente administrativo e ente federativo é que o federativo pode criar leis e o administrativo não pode criar leis. Simples assim, tá bom? Ok. Exemplo, Rondônia é um estado, Amazonas é um estado, Minas Gerais é um estado, Manaus é uma cidade, Belo Horizonte é uma cidade. São pessoas jurídicas de direito público e são entes federativos porque podem criar suas próprias leis, ok? Outro exemplo, Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, são órgãos públicos que fazem parte da administração direta, porque estão vinculados diretamente à União, que é um ente federativo. Posso colocar até outro exemplo aqui, ó. Secretaria de Estado da Educação do Amazonas, SEDUC-AM. Okay? A SEDUC do Amazonas é a Secretaria de Educação e é um órgão público e faz parte da administração direta. Ok? Beleza. E, obviamente, coloquei aqui o terceiro exemplo, os agentes públicos, as pessoas humanas que prestam serviço para esses órgãos e para essas pessoas aqui, esses agentes públicos são participantes da administração direta. Ok, beleza. Olha, você tem que revisar tudo. Todo dia você tem que revisar esse negócio aqui de administração direta, você tem que revisar todo dia, tá? Beleza. Administração indireta é a prestação indireta de serviços públicos. Administração indireta é a prestação indireta de serviços públicos. Ok? Exemplo. Um ente federativo tem a competência para prestar certo serviço público. Beleza. Mas, olha, nosso tempo já está esgotando. Mas esse ente federativo não presta esse serviço público. O que ele faz? Ele delega, ele pede para outra pessoa jurídica prestar esse serviço público. É o caso do transporte coletivo. Aliás, transporte coletivo não. É o caso do Correios, né? A correspondência, né? A entrega de correspondência. A União tem competência para prestar o serviço de Correios, né? O serviço aí relacionado à entrega de correspondências, mas resolveu criar a empresa pública chamada ECT, que é o Correios, Empresa de Correios e Telégrafos, e falou, ó, Correios, seguinte, presta aí o serviço aí de postagem aí de correspondências, tá? E acabou, pronto. Então, a União existe e o Correios existe. Duas pessoas jurídicas, administração indireta, prestação indireta de serviços públicos. Ok? Ó, só que, tecnicamente falando, a administração indireta não é a prestação indireta de serviço, tá? Tecnicamente falando, a administração indireta, eu vou conceituar aqui, ó, conceito. Administração indireta.
conjunto de pessoas jurídicas que prestam serviço conjunto de pessoas jurídicas que prestam serviços públicos para em nome do Estado. Então, a administração indireta, ela nada mais é do que um conjunto de pessoas jurídicas, conjunto de pessoas não, conjunto de pessoas, tá? Pessoas jurídicas ou físicas, tá? É um conjunto de pessoas jurídicas ou pessoas humanas que prestam serviços públicos em nome do Estado, ok? Por isso que o nome é prestação indireta de serviços. De serviços públicos. Beleza? Ok. E agora eu vou pegar e vou colocar o conceito da administração direta também. Beleza? Conceito de administração direta. É o conjunto de pessoas que prestam serviços públicos diretamente. Bom, acabou. Vou colocar aqui, ó. Conjunto de pessoas que prestam serviços públicos diretamente. Beleza? União, Estado, Distrito Federal, municípios, territórios federais. Tranquilo. Agora, a gente vai fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente volta. Ah, tá. Aqui, ó. Administração indireta, para finalizar. Administração indireta, exemplo. A ANAC é uma autarquia, a ABIN, INSS. Essas três aqui são autarquias. CEF é Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública. Banco do Brasil, BB, é uma sociedade de economia mista. ECT é o Correios, né? Empresa de Correios e Telégrafos. É uma empresa pública, o Correios é uma empresa pública, tá bom? Ok. Os agentes públicos dessas pessoas aqui fazem parte da administração indireta. As secretarias de órgãos públicos dessas pessoas aqui citadas, fazem parte da administração indireta, tá? A administração indireta é a autarquia, a fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública de direito privado e os seus órgãos e os seus agentes. Beleza? Isso é a administração indireta. Então, a administração indireta é um conjunto de pessoas, tá? Que prestam serviços em nome do Estado. Enquanto que a administração direta é o próprio Estado prestando serviço público. Vou até colocar aqui, mudar o conceito aqui, ó. Conceito de administração direta. Conjunto de pessoas que prestam serviços públicos diretamente. Vou colocar aqui, ó. Estado presta ele próprio o serviço. Perfeito. Conjunto de pessoas que prestam serviços públicos diretamente. Estado presta ele próprio o serviço. Perfeito. É isso aí. Ok, então vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre agentes públicos. Beleza? Um abraço, até mais. Daqui a pouco a gente volta então. Tchau, tchau. Até logo.